Todas, eu sou Larissa Gabellini, doutoranda do PPG com o FJF, e vou auxiliar na condução do nosso evento de hoje. Iniciamos agora, portanto, a abertura do primeiro semestre de 2023 do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na ocasião, teremos a alegria de receber para a nossa aula inaugural para as turmas de mestrado e doutorado um convidado especial, o professor Juremir Machado, da PUC Rio Grande do Sul. O tema abordado será Imaginário e Subjetividade. Juremir Machado é graduado em jornalismo e história pela PUC-RS e possui doutorado em sociologia pela Universidade de Paris René Descartes. É professor titular da PUC-RS, onde coordena o PPG-Com desde 2022. Tradutor, romancista, radialista e cronista, já publicou 43 livros individuais, 3 deles traduzidos para o francês. É colunista do diário do site Matinal Jornalismo e foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Paul Valéry, da França. Coordena a rede de pesquisa Jornalismo, Imaginário e Memória e atua na sociologia da mídia, política, história e imaginário. E hoje é recebido pelo PPG com o FJF para a nossa aula inaugural com a temática que perpassa suas pesquisas há bastante tempo, que é, novamente dizendo, Imaginário e Subjetividade. Se você que está nos acompanhando quiser participar com comentários ou perguntas, fique à vontade para se expressar pelos comentários da transmissão. Ao final, a gente tem um breve bate-papo com o nosso convidado. Portanto, sem mais delongas, para trazer as boas-vindas do nosso convidado, chamo então o nosso coordenador em exercício, Paulo Roberto Leal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Larissa, obrigado. Boa tarde a todas, a todos. É uma honra estar aqui com vocês, inaugurando mais esse semestre e, sobretudo, recebendo o professor Juremir, que é uma referência do nosso campo. Eu costumo dizer que é comum que as pessoas possam ter talentos em algumas áreas, mas é muito raro que as pessoas tenham talento em muitas áreas, que é o caso do professor Juremir, que é um grande jornalista com passagens importantíssimas em veículos de imprensa e nunca deixou de efetivamente contribuir para o debate público também no jornalismo, e é um intelectual absolutamente referencial da nossa área, né? Só para lembrar alguns dos nomes que estiveram nos processos de orientação de doutorado e pós-doutorado do professor Juremir, estamos falando de nomes como Maffezoli, Morin, Baudrillard, portanto, é um intelectual relevantíssimo para o debate público, relevantíssimo na produção científica, intelectual e acadêmica, e relevantíssimo para a atividade jornalística, mostrando que essas correntes de possibilidades de pensar a realidade e atuar nela não absolutamente tem qualquer incompatibilidade, muito pelo contrário. Isso se reflete na trajetória do professor Juremir também nas relações conosco aqui na UFJF. O professor Juremir tem históricas relações, por exemplo, com o grupo Consime, que é coordenado pela professora Cristina Mussi, né, Grupo Comunicação, Cidade e Memória, e que é também um grupo, dentre os muitos que temos aqui no nosso PPG, que quer pensar a realidade da comunicação mais do que plenamente perscrutando-a, tentando entendê-la para alterar a realidade, para melhorar o exercício profissional, para ter impactos na sociedade. Portanto, há aqui uma feliz possibilidade de a gente ter um intelectual raro, intelectual absolutamente importante para o debate público que temos hoje, como temos tido ao longo dos últimos anos, com o professor Juremir. A Larissa falava das produções intelectuais do professor Juremir. Recentemente, né, ganhou o prêmio APCA, né, o melhor livro de ensaio sobre as raízes do conservadorismo brasileiro. Tem prêmios relativamente também à categoria de reportagem. Então, temos aqui uma amostra desse perfil do professor Juremir, com o brilhantismo que ele tem atuado, tanto na atividade jornalística como na atividade acadêmica. Então, professor, eu agradeço muitíssimo, é uma honra tê-lo aqui. Tenho certeza que a gente vai encontrar uma série de questões que vão vicejar ao longo das discussões que teremos aqui e nos muitos outros momentos que nossos alunos e alunas puderem refletir sobre essa nossa conversa, esse nosso debate hoje, e agradeço muitíssimo a chance de ouvi-lo aqui. Como a Larissa comentou, o nosso tema hoje é imaginário e subjetividade. Nosso processo começará com uma fala do professor Juremir, enquanto vocês puderem fazendo perguntas, ao final a gente abre para a possibilidade dele responder e conversar com vocês, tá bom? Professor, muito obrigado. Passo a palavra para o senhor. Bom, boa tarde a todos, Larissa, professor Paulo, Pedro, meu abraço a Cristina, a Cláudia, pessoas com quem eu tenho bastante contato. A Cristina é uma parceira incrível de muitas atividades. Muito obrigado, professor, por todas essas palavras tão generosas.
E é sempre uma alegria poder participar de atividades com a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o programa de vocês. Já tive a felicidade de, uma vez, visitar aí o programa, tenho uma lembrança muito boa dessa passagem. Desta vez não deu para fazer o deslocamento, mas são tempos que nós sabemos, tempos de sucupira, então fica difícil viajar, mas ainda bem que a tecnologia nos permite essa aproximação à distância. Então, muito obrigado. É sempre uma honra fazer uma aula inaugural de programa de pós-graduação, alguma coisa que sempre nos traz um sentimento de agradecimento, de alegria, de valorização. Então, vou falar sobre esse tema, imaginário e subjetividade, que é um tema da minha preocupação como pesquisador. Eu, ao longo da minha formação com o Michel Maffezoli, eu me encantei com o tema do imaginário, tenho publicado livros sobre esse tema e continuo sempre fazendo pesquisas, escrevendo artigos, muito centrado, muito focado nessa temática. A temática do imaginário e da subjetividade, ela me parece interessante porque permite aproximar termos que aparentemente são equivalentes, talvez até possam ser tomados como sinônimos, mas que têm diferenças. Michel Maffezoli, que é o meu mestre, o grande mestre do imaginário, ele mesmo tendo como mestre Gilbert Durand, publicou recentemente um livro chamado A Lógica do Assentimento, no qual ele nos, mais uma vez, diz que é preciso saber dizer sim à vida. E também diz alguma coisa que eu acho muito importante, que é a importância, a relevância do mistério na existência, do mistério, dos mitos, das zonas de sombra. Claro que, num plano, precisamos de luz. Em tempos de negacionismo, de obscurantismo, precisamos de luz, precisamos do iluminismo, precisamos de esclarecimento. Por outro lado, na nossa vida cotidiana, em busca de emoções, de situações, de experiências intensas, precisamos também dessa parte mítica, dessas possibilidades de relação, daquilo que nos liga uns aos outros e que não pode ter a aridez de uma luz absoluta, que se alimenta um pouco dessa indefinição. Então, eu queria fazer aqui uma distinção entre subjetividade e imaginário. Eu faria duas distinções. O imaginário não é sinônimo de representação e não é sinônimo de subjetividade. Em certo sentido, representação é algo que remete a colocar alguma coisa ou alguém no lugar do outro. Uma representação, por exemplo, os nossos representantes, os deputados, os vereadores, enfim, os políticos. Eles estão no nosso lugar, em algum lugar. A gente também tem a ideia de representação como encenação. Uma peça de teatro é uma representação, em que cada ator representa um personagem. No imaginário, não há nada que esteja no lugar do outro. Somos nós mesmos que estamos lá. Mas lá onde? Então, essa é uma primeira questão que, evidentemente, exige muito tempo e espaço para analisar filosoficamente. Eu diria apenas que, no meu caso, é um ponto de partida. O imaginário não é uma representação, não é algo que esteja no lugar de outra coisa. Aquilo que acontece, acontece diretamente. Nós estamos lá no imaginário sem poder trocar de lugar com quem quer que seja. Já no que se refere à subjetividade, nós podemos dizer que o imaginário expressa uma subjetividade, mas ele não é a subjetividade. E aí começam coisas muito interessantes, porque, é claro, daqui a pouco eu vou tentar trazer essa explanação para o campo da comunicação, porque, de toda maneira, o que nos interessa nesta área é a relação possível do imaginário com a comunicação. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer, assim, até
talvez contrariando um pouco um pensamento mais geral, é que o imaginário não é subjetivo. Em certo sentido, o imaginário é objetivo. Ele é, se podemos falar dessa maneira, uma subjetividade objetivada. É uma subjetividade que se expressa objetivamente. Aí é claro que eu imagino as pessoas que estão gentilmente me escutando fazendo a seguinte pergunta: como assim? Que conversa é essa? O imaginário não é a subjetividade? O imaginário é objetivo? A gente normalmente pensa no imaginário como alguma coisa que se opõe à quantificação, que se opõe à dureza rude da vida objetivada, dos números, das cifras, da burocracia. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode imaginar um imaginário dos números, da burocracia, da quantificação. O que realmente me interessa aqui é, em tempos de GPT, em tempos de inteligência artificial, dizer que o imaginário é humano, demasiadamente humano, profundamente humano, e que a tristeza dos algoritmos talvez resida no seguinte: em não ter imaginário. Os algoritmos podem muita coisa, mas eles não podem recortar um imaginário. Em certo sentido também, os algoritmos têm muita memória, mas não têm imaginário. Mesmo que eles detenham todas as experiências subjetivas numa memória infinita, tipo aquele personagem do Jorge Luis Borges, Funes, o Memorioso, que guardava absolutamente todas as informações, as inteligências artificiais não retêm qualquer fragmento de vinculação emocional. É claro que estamos todos fazendo as nossas experiências com o GPT, fazendo perguntas para o GPT. Ontem mesmo eu pedi ao GPT para fazer 2 microcontos, um sobre a solidão, outro sobre o tema Uma Passante, que é um tema famoso, de um dos mais belos poemas de Charles Baudelaire, e pedi também ao GPT para fazer um poema. No que se refere a Uma Passante, eu confesso que fiquei até animado, porque o GPT fez algo em 15 segundos e que está bem, eu posso dizer que está bem, mas também posso dizer o seguinte, que para chegar a Baudelaire, GPT ainda vai ter que evoluir, avançar muito, e talvez nunca chegue lá, porque o que falta ao GPT é aquilo que Baudelaire tinha de sobra: o imaginário, a emoção, algo vivido. Eu coloquei esses contos e esse poema no Facebook, e alguém disse o seguinte: o GPT, para escrever como Baudelaire, vai ainda ter que sofrer muito, ser, quem sabe, traído, fazer coisas que nós sabemos que o Baudelaire fez e que marcaram a sua existência. Mas o que eu quero realmente dizer aqui, insistentemente, fortemente, é o seguinte: ninguém escolhe o seu imaginário. Ninguém escolhe o seu imaginário. Ou, se quiser, de uma maneira mais neutra, não se escolhe o imaginário. Daí porque o imaginário é objetivo. Eu não posso dizer: estou descontente com o meu imaginário. Vou, portanto, providenciar um outro. Eu não posso me despir do meu imaginário. Eu não posso jogá-lo fora. Eu não posso prometer no 31 de dezembro que nunca mais terei o mesmo imaginário, que a partir de 1º de janeiro terei outro imaginário. Eu não posso encomendar a um laboratório, a uma agência de comunicação, eu não posso encomendar um novo imaginário porque o atual não está me servindo mais. Esse é, ao mesmo tempo, uma virtude do imaginário e um problema, porque não é incomum que as pessoas não sejam felizes naquilo que caracteriza o imaginário, mas elas não podem simplesmente se livrar
do imaginário. Assim como é sabido, tá? Ninguém escolhe onde vai nascer, ninguém escolhe se vai nascer rico ou pobre, se vai nascer num país gelado ou nos trópicos, se vai nascer heterossexual ou se vai ser homossexual. Nós não fazemos essas escolhas, não são escolhas, não são opções. Pode-se falar, de um certo modo, em loteria existencial, pode-se falar no que quiser, mas não é escolha. Em muitos momentos, tratamos de tantas dessas coisas como escolha. Seria o que, então? Destino? A palavra não tem peso, não tem boa mídia, a palavra não tem valor científico. Agora, o imaginário é dessa ordem. Algo que se impõe a nós, que nos domina, que nos especifica, que nos objetiva. O imaginário é um recorte, ele é também, eu escrevi isso num livro, um imaginário e um motor, ele é um reservatório, um motor, é um reservatório de todas as nossas experiências afetivas, emocionais, existenciais, e ele é o motor, porque é desse reservatório que vem a energia capaz de nos fazer agir, que justifica as nossas escolhas, que nos faz fazer isto ou aquilo. Bem, daí alguém já estará se perguntando, então não temos liberdade alguma? É uma boa pergunta. Eu imagino que tenhamos uma margem de liberdade, mas não em relação ao imaginar. O que nos leva, então, a, obviamente, concluir que não somos apenas imaginário. Em todo caso, o imaginário é da ordem da imposição natural. Imposição. Uma distopia científica mais radical poderia, um dia, ser a de um laboratório criador de imaginários. Vamos imaginar isso, que finalmente, graças à inteligência artificial, o Elon Musk não se torna apenas dono do Twitter, mas também dono de uma agência de imaginários. E ele nos impõe os imaginários que quiser, ou então ele nos obriga, para ter um bom imaginário, a pagar pelo seu selo azul de certificação. Por enquanto, o Musk pode ser dono do Twitter, dono do que ele quiser, mas não, felizmente, dono dos nossos imaginários. Nem nós somos donos dos nossos imaginários. Nós vivemos num corpo a corpo com o imaginário, ou, se quiser, num espírito a espírito com o imaginário. Nós vivemos no dia a dia uma relação de atração e também, por que não, vez ou outra, de repulsão em relação ao imaginário. A palavra é tão bonita, ela é tão poética, ao menos eu gosto tanto dela, que a nossa tendência é enxergar na palavra imaginário apenas o positivo, como os nossos melhores sonhos, as nossas melhores utopias, as nossas melhores lembranças, os nossos melhores afetos. Assim, o imaginário seria sempre positivo. Mas o nosso mestre Michel Maffesoli costuma usar repetidamente a seguinte expressão: para bem ou para mal. Para bem ou para mal. Significa que certas coisas, como o imaginário, a pós-modernidade, o pluralismo de valores, o politeísmo de valores, tudo isso que aparece tão cristalinamente nos textos do Maffesoli, tudo isso é para bem ou para mal. Há prós, há contras, há dificuldades, há camisas de força, há momentos de emancipação, de libertação. É claro que quando nós estamos falando de imaginar, nós estamos nos referindo a algo que resiste, a algo que escapa. O imaginário é uma fuga. Ele não pode ser aprisionado, até agora, não foi aprisionado por nenhuma máquina de decodificação, ele não pode ser resumido a um programa, ele não é apenas uma ideologia. Então, ao fim e ao cabo, a cada vez a gente se pergunta, mas o que é o imaginário? Eu diria o seguinte: se o ser humano tenta resistir a alguma das pulsões interiores que o assaltam, não pode fazer o mesmo com o imaginário, que é uma imposição, eu diria, suave, doce, sedutora, agradável, porém inexorável. É
para usar esse tom, uma espécie de aprisionamento desejado. Eu diria que a nossa relação mais permanente com o imaginário é de, como é que se diz isso? É de uma aceitação serena dessa dominação. Servidão docemente voluntária. O grande Gilbert Durand, como se sabe, é a expressão que se usa, embora seja uma expressão tão trivial, Durand merecia uma expressão melhor, mas a gente costuma chamar Gilbert Durand de o Papa do Imaginário, especialmente pela sua obra majestosa, imponente, As Estruturas Antropológicas do Imaginário. É uma obra linda, de um texto fabuloso, parece literatura, às vezes parece Marcel Proust. No entanto, é antropologia, é sociologia, é filosofia, é uma reflexão sobre o imaginário, as suas etapas, os seus regimes, o que o caracteriza, como é que ele se estrutura, como é que ele se cristaliza e como é que ele continua a fluir e a se transformar. E o Gilbert Durand, numa definição de um dos seus mais importantes conceitos, o conceito de trajeto antropológico, diz assim: trajeto antropológico é a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas emanadas do meio cósmico e social. Aqui cabe reter, parar, pensar, sentar no bar e discutir. Pulsões subjetivas, aquilo que vem de dentro, como um vulcão, e intimações objetivas, aquilo que vem de fora, como uma lei. Somos assim o tempo inteiro, divididos, espremidos entre a lava interior que vaza e que é produzida por essas pulsões subjetivas e assimiladoras, e, do outro lado, as intimações objetivas emanadas do meio cósmico e social. O meio social, ele disputa com o que vem do nosso interior a possibilidade de nos formatar e de nos dizer quem somos. Permanente duelo de titãs, pulsões subjetivas, intimações objetivas. Eu penso nisso às vezes quando o carro, que eu não dirijo, mas o carro onde eu estou para num sinal de trânsito, ou tem a tentação de ultrapassar com o sinal se fechando. De um lado, a pulsão subjetiva dizendo passa, 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 ainda dá. E de outro lado, a intimação objetiva dizendo atenção, infração, infração, infração. E aí é preciso escolher se submeter a um desses dois senhores. Ainda bem que, em geral, cada vez mais, neste caso, as pessoas se submetem à lei, o que salva vidas, o que impede acidentes, etc, etc. Mas há outras situações na vida em que é preciso se deixar levar por essas pulsões subjetivas, sob pena de termos uma vida árida, sem paixão. A pulsão subjetiva é também uma forma de dizer que as paixões, elas nos habitam e elas não podem ser eliminadas. O Michel Maffesoli, com toda a sua reflexão sobre o imaginário, não deixa de ser um pensador das paixões. Toda vez que me perguntam sobre o que é a pós-modernidade para Maffesoli, eu digo sem pestanejar. É a sinergia entre o arcaico e o desenvolvimento tecnológico. A sinergia entre o arcaico e o desenvolvimento tecnológico. Às vezes, até burilado um pouquinho mais, e aí sai como a sinergia entre o arcaico e a tecnologia de ponta. Ora, o que é o arcaico? O que é a tecnologia de ponta? Nós não temos nenhuma dúvida sobre o que é a tecnologia de ponta. A tecnologia de ponta é o GPT. É o GPT, ou se quiser, o Bird, ou os outros que estão por aí.
Mas o GPT é o que está na moda. GPT-3, GPT-4. O GPT é a tecnologia de ponta. 2.500 anos de filosofia, de ciência, de tecnologia, transformados numa inteligência artificial que é capaz de fazer um poema em 15 segundos. Agora, o interessante está aí. Tecnologia, ciência usada para fazer um poema. O poema é da ordem do arcaico. O arcaico é isso que nos habita desde sempre e que, pelo jeito, vai nos habitar para sempre e não vai habitar o GPT. O ciúme, o amor, o ódio, a saudade, a paixão, o emocional, o afeto. As tecnologias, durante muito tempo, foram criadas para funcionarem como ferramentas. Daí até a ideia de que a tecnologia seria neutra e que prevaleceria o uso instrumental da tecnologia. Tecnologia como um instrumento que eu uso para fazer o que eu quiser. Mas o Heidegger já nos provou há muito tempo que as tecnologias não são neutras e que a essência da técnica não é técnica. O que realmente sobressai, é interessante, eu diria até maravilhoso, é pensar que nós subvertemos a tecnologia. Se ela é feita de ciência, de matemática, se ela é feita de uma ambição utilitária, nós a desviamos sempre para usos muito mais subversivos. Nada pode ser mais subversivo do que a poesia. A poesia enquanto especificação profunda da subjetividade. Uma maneira de pensar e de viver o mundo. Então, ainda que o GPT, e eu poderia mostrar para vocês o poema, ainda que o GPT seja um mau poeta no momento, o pessoal até brincou, um poeta de sexta série, um poeta de quinta série, um poeta de clichês, de rimas fáceis, etc., etc., o fato de que uma inteligência artificial, ou enfim, uma tecnologia, ou se quiser, uma máquina, um robô, o que quiser, esteja fazendo poesia, poesia ao nível da maioria de nós, é algo que realmente muda o imaginário da sociedade em que vivemos. Voltando um passo atrás, o imaginário, ele nos dá ordens. Ele nos diz assim, mostre-se. Como eu falei, ele não é representação, não ensina algo, não se coloca no lugar de outra coisa. O imaginário existe em si, é acachapante. Ele está ali. Em algum momento, podemos percebê-lo. Ele tem essa dupla situação, essa ambiguidade. Ao mesmo tempo, há um momento de cristalização, ele está ali, a gente vê, parece que vai poder agarrá-lo. Mas o imaginário, ele flui. Talvez seja assim um pouco como a água, que pode estar em estado líquido, sólido, gasoso, em constante transformação. Ao longo de uma vida, cada ser humano recorta fragmentos da sua existência e dá-lhes um valor memorável. Dá um valor de memória e dá um valor memorável. Esses recortes, que são involuntários, que não podem ser escolhidos, que não podem ser editados, que não podem ser apagados, esses recortes que se impõem a nós são o imaginário. É muito fácil pensar psicologicamente em traumas. Sofri um trauma, então isso fica colado em mim, como uma tatuagem. Mas o imaginário, em geral, é visto como algo positivo, eu já disse, e, portanto, não é da ordem traumática, ainda que possa existir um imaginário do trauma. O imaginário positivo não é traumático. Então, por que determinada vivência afetiva, emocional, de um certo instante na minha vida, fica para sempre no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, e outras até mais interessantes não ficam? Qual é a resposta que nós podemos dar com honestidade total? Não sabemos. Os físicos, volta e meia, dizem assim, sobre certas coisas. Não sabemos. Ou ainda não sabemos. Estamos pesquisando. Então, estamos pesquisando.
porque determinadas vivências não traumáticas, nem excepcionalmente felizes, ficam como um recorte que passa a ter um valor de motor e de reservatório em nossa existência. Claro que quem, como nós, trabalha com mídia, tem a tentação de pensar que esses recortes são estimulados por aparelhos, por dispositivos, pelo que eu mesmo chamei de tecnologias do imaginário. Eu escrevi um livro há 20 anos chamado As Tecnologias do Imaginário, onde eu fazia essa aproximação um tanto heterodoxa entre tecnologia e imaginário, entre objetividade e subjetividade. De certa maneira, uma aproximação de dois termos antinômicos. E a questão continua lá. Por que determinadas coisas se acrescentam ao que o Gilberto Reis chama de bacia semântica, e que nós podemos chamar de lago de significados, como uma lagoa da minha infância que me vem à mente o tempo inteiro, e na qual estão depositadas as vivências mais impregnantes, que continuam a caracterizar o meu imaginário. Dito de uma outra maneira, o imaginário pode ser considerado um excesso de sentido, ou um excedente de sentido. O que nós fazemos boa parte do tempo de maneira rotineira não tem sentido, a gente esquece, faz parte simplesmente das atividades cotidianas sem importância, porém há coisas que ficam com sentido. Só que duas pessoas vivem a mesma situação e, para uma, esse sentido é trivial ou é mínimo, e para outra há um excedente de sentido, uma aura. Maffesoli fala em aura, em atmosfera, em clima. O imaginário é uma aura, ou, se quiser, até uma auréola, que envolve um acontecimento, dando a esse acontecimento, no espírito de uma pessoa, um sentido extra, um sentido gigantesco, um sentido que transborda os demais significados. Daí, então, a tendência ou vontade de perguntar: quem comanda o imaginário? Que máquina faz os recortes? Quem seleciona? Com quais critérios? Porque, evidentemente, a gente fica com vontade de fazer uma certa organização. O imaginário existe. Ele se apossa de mim. Mas ele se apossa de mim a partir de quê? Com que critérios? E Maffesoli fala constantemente de imaginário social. Para ele, até nem existiria o imaginário individual. O imaginário seria sempre um recorte, um compartilhamento. E com que critérios? A verdade é que esses critérios eles são ambivalentes. O Roland Barthes, uma referência gigantesca na semiologia, na comunicação, nas mitologias do cotidiano, tinha como bom francês provocador uma fórmula sobre a língua, perigosa, eu diria, ainda mais nesses tempos, mas impactante justamente pela ousadia. Ele dizia que a língua ela era fascista. Por que fascista? Porque a língua se impõe a nós. Nós não somos, assim, desde o primeiro momento, donos da língua. Para usar a língua e poder estabelecer uma comunicação efetiva, eficaz, é preciso aceitar as regras da língua. Pode ser que alguns tenham o poder de fazer pequenas transformações, de criar palavras, mas mudar a estrutura da língua é muito difícil. Nós estamos vendo agora com toda a questão da linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é uma proposta interessante, de um impacto enorme. Como mudar a estrutura da língua? Eu sempre fico pensando, acho justo, legítimo, que se queira
fazer essa mudança, a questão toda é como torná-la estruturalmente coerente. Por exemplo, se eu digo todos os que vierem, todas as que vierem, como é que eu digo com todos? Todos os que vierem? Claro que isso é mínimo, é trivial, é vulgar, mas vai precisar de uma estruturação para funcionar. Porque a língua ela tem uma estrutura que se forjou ao longo do tempo e ela se impõe a nós. Então, caberia perguntar, em termos de provocação, seria o imaginário fascista? Claro que não no sentido ideológico, político, agora que o imaginário se impõe a nós, que o imaginário que o imaginário cola em nós e que, de certa maneira, ele nos domina, disso eu não tenho dúvida. Agora, alguém poderá dizer, que bom, o imaginário não é para sempre. Nós não temos sempre o mesmo imaginário. Eu sempre penso no imaginário como uma infiltração. É terrível uma infiltração na casa da gente, no apartamento da gente. De repente, um pequeno fio, um fio de água. E depois aquilo vai crescer, vai transbordar, vai provocar rachaduras, vai criar estragos, vai gerar um outro ambiente. O imaginário é assim. Ele começa com um vazamento, uma infiltração, e ele termina num transbordamento. O próprio Gilbert Durand tem toda uma... tem o uso de figuras hidrográficas para pensar o imaginário. O que eu estou querendo dizer, acima de tudo, é que a nossa relação com o imaginário é uma relação ao mesmo tempo de encantamento e de estranhamento. Eu paro e penso, como foi que o meu imaginário se tornou aquilo que ele é? E como eu posso me comportar de modo a ser feliz com o imaginário que me envolve, ou que transformações a vida ainda me reserva em termos da constituição desse meu imaginário. Eu acho que no mundo atual a relação entre imaginário e tecnologia não pode ser desprezada. É preciso pensar cada vez mais nisso. Agora, eu quero crer que o imaginário será a nossa última fortaleza diante do ataque da tecnologia. E com isso não quer dizer que eu sou contra a tecnologia, não, ou que eu sou um tecnófobo, ou que eu sou um sexagenário que sonha com a idade de ouro perdida de uma relação natural sem mediação. Não, eu não sou isso, eu estou aqui fazendo esta fala mediada aqui por tecnologia, computador, StreamYard, YouTube, e não tem problema nenhum. Eu gosto disso. Ao mesmo tempo, eu tenho um grande apreço pelo ser humano. Eu sei que o ser humano, em muitos aspectos, é até desprezível e condenável, e que ele nem está na moda. As críticas ao antropoceno têm sido virulentas e legítimas. O ser humano destruidor dessa casa comum. O próprio Maffesoli destaca isso, o ser humano que está aí destruindo a Amazônia, o ser humano que se viu como centro do mundo, que tentou dominar tudo, um humanismo que foi um humanismo devastador. Só que eu ainda creio num outro humanismo. E o Maffesoli, nesse livro, Lógica do Assentimento, também nos fala de um humanismo capaz de englobar a inteireza do ser e de respeitar essa casa comum, que é o planeta, e as outras pessoas que formam essa família no ambiente da Terra. Então, não se trata de uma negação da tecnologia, de uma tentativa de recusar a tecnologia, nem sequer de uma enésima vontade de dizer o que, enfim, caracteriza o homem. Já se falou na razão, já se falou em tanta coisa. Eu poderia, claro, dizer o que é humano, profundamente humano, e só o homem tem, é o imaginário. Máquinas não têm imaginário. O que é uma forma de dizer que máquinas não têm experiências existenciais acumuláveis das quais elas se lembrem de uma maneira específica, uma maneira pregnante. Por enquanto,
Elas não têm. O GPT não acorda pela manhã dizendo assim: que vontade de compor uma música, que vontade de voltar ao carnaval carioca de 2001, onde eu fui feliz. Não, o GPT não tem essas vontades, no fundo, ele é apenas reativo, maravilhosamente reativo, ele dará grandes contribuições, ele vai mudar o nosso imaginário escolar, por exemplo, já está mudando. Como é que avaliamos alunos? Da mesma maneira que sempre usamos? Ou será que, por desconfiança, vamos mudar nossos métodos, porque é possível que o GPT faça as tarefas, os famosos temas de casa? Enfim, o imaginário não é fascista, mas ele é algo que se impõe a nós, como uma paixão se impõe a nós. Ninguém diria que a paixão é fascista, mas a paixão também não é uma escolha. A principal característica do imaginário é a mudança, a cristalização e mutação. Nenhum estado dura para sempre. Não se pode, já disse, repito, não se pode decidir, vou mudar de imaginário. Não se pode escolher um imaginário mais adequado à minha personalidade. Não tem loja virtual de imaginário. É aquela história. Navegar, sabendo que navegar é perigoso, que as ondas têm suas próprias leis e que a gente pode ser tragado por elas. Agora, se alguém quer, ainda que provisoriamente, uma definição, eu daria uma definição insistindo nesse aspecto. Definição precária, definição momentânea. O imaginário é uma biografia subjetiva objetivada. O imaginário é uma biografia espiritual que se objetiva, que pode ser vista, percebida, compreendida e que não pode ser rejeitada. Escolhe-se um caminho. Só se fica sabendo da caminhada depois do acontecimento. Eu posso, e com frequência escolho o meu caminho. O que eu não escolho são os riscos e surpresas da caminhada. A caminhada é aquilo que vai no diário de campo, aquilo que só se sabe depois que já terminou. O imaginário é dessa ordem. Só se sabe depois que ele já está cristalizado, sabendo que essa cristalização também não é para sempre. Nesse sentido, não se pode imaginar, não se pode projetar o imaginário como quem planeja uma viagem de turismo. Uma viagem de turismo é planejável e talvez, muitas vezes, ela afete nosso imaginário, mas involuntariamente, não sob as orientações de um guia. Não tem guia de imaginário. Aliás, se me permitem, vou fazer aqui uma frase, uma fórmula de efeito. Não existem coaches de imaginário. Imaginário não tem coach. Se alguém se apresentar como coach de imaginário, temos aí, possivelmente, uma ilusão. O imaginário não é a imaginação aplicada. O que ele é, então? Uma vivência concreta transformada em resto, uma sobra, um excedente. Possivelmente, essa seja a grande força do imaginário. Não pode ser convertido em mercadoria, não está disponível como projeto de vida, não pode ser calculado, embalado e previsto por nenhum aplicativo. O imaginário, e talvez essa seja a última fronteira humana diante do mundo da mercadoria, o imaginário não pode ser resumido à condição mercantil. Eu posso vender coisas para pessoas deste ou daquele jeito, e que possivelmente sejam a expressão de certos imaginários, mas eu não posso empacotar, embalar, transformar o imaginário numa mercadoria. Daí a expressão que usava meu amigo Jean Baudrillard, irredutível. Baudrillard não tinha grande uso da expressão imaginário, mas, em compensação, ele tinha grande apreço pela
por aquilo que era irredutível. Ele viu, por exemplo, na fotografia, e ele se tornou um excelente fotógrafo, ele via num tipo de fotografia uma irredutibilidade, algo que não pode ser resumido à condição de mercadoria ou de utilidade. Eu diria, para mim, que a expressão máxima da irredutibilidade é a arte. Claro que um quadro pode valer milhões, mas aquilo que o quadro expressa em si é irredutível. Então, para encaminhar aqui a finalização do que eu estou tentando dizer e fazer uma rápida conexão com a comunicação, a meu ver, o imaginário é o último reduto do humano, estado onde o artificial não passa de uma simulação, cópia muito pálida de uma realidade transbordante. O imaginário não pode ser copiado, nem instalado em outra mente. Se existem tecnologias do imaginário, elas são sempre sugestivas. E aí, cada um terá com elas uma relação singular. O imaginário, a meu ver, é objetivamente soberano. Só faz o que quer, quando quer e com quem ele bem entende. O imaginário é uma comunicação. É como a inteireza do nosso ser se exprime socialmente e compartilha com outros modos de estar no mundo. Pode ser frustrante, porque, de repente, gostaríamos de domar o imaginário. Eu vejo no imaginário um vetor de rebeldia, insubmissão, algo que escapa ao sistema da mercadoria e escapa a nós mesmos. Nós somos aquilo que o imaginário faz de nós e nós não podemos nos rebelar contra isso. O que me parece mais agradável é que, em geral, nós não queremos nos rebelar contra isso. Então, pode haver uma boa relação com o imaginário, mas não sempre. Portanto, para terminar, eu diria assim: o imaginário não é apenas uma palavra, ele pode ser usado conceitualmente ou como uma noção, termo preferido de Michel Maffesoli. Ele não é simplesmente um termo englobante, aberto, flexível, uma cesta onde cabe tudo. Ele tem um trajeto antropológico, ele tem características. Eu poderia até, quem sabe, dizer que existem leis do imaginário. Isso seria um pouco mais complicado ou complexo de fazer a demonstração. Ainda assim, daria para falar em leis do imaginário, ou ao menos em vetores de orientação dos imaginários. O que profundamente eu quis dizer para vocês aqui, mestrandos, doutorandos em comunicação, é que o imaginário é um campo vasto de reflexão, de estudo, de interpretação, que exige uma sociologia compreensiva, que não pode ser resumido ao explicativo, que demanda um olhar empático e que abriga os mais intensos sentimentos, que são os sentimentos de paixão e, em geral, dos afetos que nos dominam. Então, última palavra ou última definição. O imaginário é uma indeterminação. Ele nos determina, mas não como um determinismo, porque ele é mais o produto das nossas experiências existenciais do que um fator único de determinação daquilo que a gente vive. Então, vou ficar, a partir de agora, à disposição de vocês para perguntas, comentários, e para que possamos, então, Larissa, fazer aí uma conversa sobre esse tema que é, ao mesmo tempo, simples e, claro, intrincado, como todo tema sociológico, filosófico, antropológico. O que eu sei é o seguinte: o termo imaginário alcançou uma dimensão internacional extraordinária. Por toda parte, nós ouvimos falar de imaginário, usamos o termo imaginário, e é preciso tentar entendê-lo
e até mesmo defini-lo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Imagina, depois de tantas reflexões, era claro que haveria algum debate, né? E nós temos aqui algumas perguntas, além de comentários também, né? Comentários unânimes dizendo o quão é bom ouvi-lo, o quão a sua fala desperta, né, questões, reflexões. E vou começar com a nossa primeira pergunta, que é da Letícia Zampierre, que ela questiona: há uma relação entre o conceito de imaginário e o conceito de inconsciente? Acho que ela traz para uma pegada talvez próxima da psicologia, né? Que você poderia falar para nós? Então, Letícia, o Michel Maffesoli costuma falar de imaginário e fazer aproximações com a noção de inconsciente coletivo. Não é uma justaposição. Não significa dizer que aquilo que era para Jung é o mesmo para Maffesoli. É o que a gente poderia chamar assim de uma aproximação conceitual não completa. É por similaridade, não por justaposição. É como se houvesse alguma coisa no ar, essa atmosfera, essa aura, esse clima, que nós compartilhamos e que se propaga e que se repete e que atravessa o tempo. Então, para o Maffesoli, eu quero insistir, o imaginário é coletivo, o imaginário é social, e de algum modo ele pode ser, eu diria, entre aspas, herdado. Tá? Algo que está no ar e que nós compartilhamos. Por que compartilhamos? Como compartilhamos? Isso faz parte, eu diria, do mistério da relação social. As relações sociais, elas podem ser feitas de muita coisa óbvia, mensurável, passível de ser identificada e até mesmo controlada. Mas existe também aquilo que se pode chamar de a parte de mistério das relações sociais. A parte de mistério das relações sociais é o que faz, por exemplo, que nós tenhamos uma sinergia com alguns e não com outros. Veja que nós temos assim expressões as mais diversas no dia a dia para falar disso e que funcionam porque no dia a dia nós não estamos desconfiando da força dessas expressões. Por exemplo, ainda ontem eu escrevi uma mensagem para uma pessoa que eu conheço um pouco, mas nunca encontrei presencialmente, e de quem eu tenho uma percepção à distância muito positiva. Assim, eu penso, essa pessoa tem uma sensibilidade que tem a ver com a minha e eu tenho a impressão de que ela vai aceitar algo que eu estou propondo porque entre nós dá química. Mas como pode dar química se eu nem conheço pessoalmente? E, no entanto, toda hora nós sentimos isso. No imaginário, e de resto, na nossa leitura do social, há muito de intuição. Claro que a intuição, durante muito tempo, foi relegada, ela não é científica, ela não é objetiva. Nós, em geral, quando decidimos, quando nós temos uma ideia para fazer um artigo para uma importante revista acadêmica, de onde veio essa ideia? Muitas vezes de uma intuição. Eu tenho a intuição de que é isso. E aí eu vou pesquisar, eu vou desenvolver, em determinado momento eu vou dizer, era isso mesmo. Mas de onde veio a ideia original? De uma intuição. O imaginário é como nós nos pensamos, passionalmente, afetivamente, não racionalmente.
Só um breve comentário a respeito dessa sua última fala. Nós aqui do PPG com o FJF temos na disciplina de pesquisa em comunicação que produziu um podcast que se chama Como Nascem as Pesquisas. E muito dessa intuição, desse encontro com algo subjetivo, inconsciente dentro de nós, aparece nos relatos, né, dos discentes que ali compartilham da onde realmente surgiu essa pesquisa. É interessante atrelar a fala que você acabou de fazer. E passando para outra pergunta da nossa doutoranda Fernanda de Façanha, ela questiona: como o senhor define o imaginário urbano? Além disso, qual pode ser a relação entre o imaginário e a cidade? Muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Eu que agradeço, Fernanda, e fazendo um complemento à tua observação, Larissa, nós, pesquisadores, não seríamos nada sem a intuição. Sem intuição, nós somos assim como determinados insetos desprovidos de suas antenas. A intuição são as antenas que nos conectam com a diversidade do real. É claro que nós não somos só intuição, nós somos racionais também, e que nós vamos usar a racionalidade a serviço das nossas pesquisas. Mas pensar assim que a gente pode separar completamente. Agora eu sou pesquisador, agora eu sou cientista. E a intuição, a emoção, isso tudo não entra, isso não existe. Fernanda, muito obrigado pela manifestação e pelas perguntas. Existe um belíssimo livro do Fábio Larroca, que é um professor da Universidade de Montpellier, muito próximo do Michel Maffezoli também, que se chama As Cidades em Todas as Suas Formas. E é um livro sobre o imaginário urbano. Eu li esse livro, que a Sulina de Porto Alegre publicou, eu conheço o Fábio, sou amigo do Fábio, e acho que é um livro maravilhoso, porque ele conseguiu entrar com profundidade e, ao mesmo tempo, com leveza, nessa relação entre imaginário e cidade. Do meu ponto de vista, a cidade ela é uma expressão viva e intensa de imaginários. Né? Ela é plural, ela é politeísta, ela é feita de planejamentos, de previsões, de ordenamentos, de regras, de leis e profundamente de imprevistos. Tá? Um coletivo transbordante, que pode ser... Eu moro em Porto Alegre, uma cidade, sei lá, de 1 milhão e 200, 300, sei lá, habitantes, e esta é uma cidade que é feita do que as cidades são feitas, tá? De quase um movimento browniano de partículas elementares que se tocam, se cruzam, se aproximam, se afastam, se chocam e convivem. Então, me parece assim que o urbano ele é a própria ideia de imaginário social descrita pelo Maffezoli, onde cada um recorta uma parte com seus grupos, com suas tribos, dentro de um todo que é a cultura urbana. Perfeito. Seguindo aqui as outras questões, a Luana Chinazo, desculpe-me se eu estiver pronunciando errado. Ela pergunta: não podemos escolher o nosso imaginário, mas se pensarmos na mídia como tecnologias do imaginário e passarmos a consumir conteúdos diferentes de forma de fora de nossa bolha algorítmica, não podemos atualizar, direcionar o nosso imaginário? A Luana, minha orientanda de doutorado, voltou de Montpellier agora, onde ela está fazendo uma cotutela com dupla diplomação, comigo, com o professor Felipe Jorron, e alguém que está se especializando profundamente nessa temática do imaginário. E a Luana conhece muito bem meu livro As Tecnologias do Imaginário. Ela está fazendo uma pergunta que tem todo sentido. Eu acho que a mídia, por exemplo, ela funciona como uma tentativa de indução de imaginários. Isso pode funcionar, ou não, mas tem essa meta. Eu sempre digo que a gente não fica o tempo inteiro tentando racionalizar como fazemos as coisas ou por que fazemos as coisas, mas houve uma época que a maneira de sentir saudade, ou a maneira de pensar no amor que se tinha perdido, para toda uma geração,
tinha a ver com um filme chamado Casablanca. Então, as pessoas, elas beijavam, elas sonhavam, elas suspiravam, elas sofriam por amor, tendo aquele pano de fundo. Evidentemente que isso aí é para gerações que já se perderam. Então, todas essas coisas impactam. Agora, eu estava pensando no outro dia, em função de todo aquele festival de música em São Paulo, em artistas que eu, um sexagenário, nem conhecia, e que são fortemente importantes para gerações de 15, de 17, de 20 anos, para pessoas muito jovens. Então, é claro que isso vai ter um impacto sobre o que essa sobra, esse resto, esse excedente de significado. Assim como para uma geração como a minha, Beatles, Rolling Stones, tiveram um impacto, não exatamente em mim, daí tem a ver com a minha trajetória específica, mas com as pessoas da minha idade, com os colegas que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Então, é claro que essas coisas acabam funcionando como indutores, impactando, só que elas não têm a possibilidade de funcionar da mesma maneira com todos, felizmente. Por mais que aquilo seja projetado e tenha um impacto, não é um impacto unidirecional e muito menos algo que se possa ter a garantia de que vai funcionar como produtor de uma maneira de ser e de estar no mundo a partir da existência disso ou daquilo. Agradecer a participação da Luana, sempre bom, né, fazer essa intersecção também com os discentes. E agora a pergunta do Júlio Rocha. É possível afirmar que o ChatGPT está construindo certezas que poderão se tornar imaginários no futuro breve, já que vivemos em tempos de muitas fake news? Eu acho que o Júlio tem toda a razão. É possível imaginar, sim. Agora, se vai acontecer, não temos como afirmar, e espero que não. Mas que pode ter, é evidente. Acho que não é muito, digamos assim, arrojado, não precisa muita ousadia para pensar o seguinte, que a inteligência artificial vai estar profundamente cristalizada nos imaginários das pessoas que têm hoje, sei lá, 15 anos, e que um dia terão 60 como eu. É impossível que a inteligência artificial não vai impactar os nossos imaginários. Vai. Agora, de que modo? Como algo unidirecional? Não acredito. Mas, assim, cada época tem acontecimentos que são incontornáveis. A Revolução Francesa de 1789, o rei e a rainha guilhotinados, o golpe midiático civil-militar de 1964, maio de 68, a Revolução Estudantil. Eu diria que nós estamos vivendo agora, possivelmente, a era da inteligência artificial. Isso vai nos impactar, isso vai se infiltrar. Isso aí, Júlio, talvez essa seja uma boa maneira de enxergar. Até a inteligência artificial, e especificamente o GPT, é a infiltração. Está correndo um fiozinho de água na parede. E alguns estão encantados, eu não posso parar de brincar, de entrar lá, de fazer perguntas, de fazer provocações, de descobrir erros. E estou, assim, fascinado pelo brinquedo. Esse brinquedo, para falar dessa maneira, ele vai produzir efeitos sobre nós. Mas também tem o seguinte, tem coisas que surgem no mundo tecnológico e desaparecem. Eu, como jornalista, eu era correspondente na Europa, um jornal aqui de Porto Alegre, a Zero Hora, na época em que apareceu, que se disseminou, enfim, o fax, o aparelho de fax, a possibilidade de mandar informações por fax. Eu achava, e todo mundo achava naquela época, que era uma tecnologia que nos impactaram por séculos. O fax veio e, em função do desenvolvimento tecnológico acelerado, desapareceu muito rapidamente, não creio que tenha deixado nenhuma marca. Agora, me parece que, não sei se o GPT especificamente, mas a inteligência artificial vai marcar a geração, sei lá qual geração, mas vai marcar as pessoas do mundo de hoje.
A Indy Gouveia pergunta: gostaria de saber como poderíamos relacionar o imaginário no contexto da disseminação de histórias únicas quando falamos de grupos marginalizados pela mídia hegemônica. Gratidão pela aula, professor. Muito boa questão, hein? Assim, eu tenho a impressão, pode ser uma coisa muito minha, mas eu acho que há sempre um grande conflito no chamado mundo das narrativas. A mídia, ela uniformiza. A tendência da mídia convencional é uniformizar. Às vezes não é nem assim intencional, mas é um padrão. A mídia é algorítmica, mesmo na mente das pessoas. Então, ela padroniza, ela simplifica, ela reduz. A mídia, no fundo, o funcionamento dela é mais ou menos como aqueles cartões de passagens das novelas. Quem vê alguma novela percebe assim, a novela se passa em 2 cidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quando é para sinalizar para o telespectador que agora a cena é no Rio de Janeiro, o que mostra? Uma imagem do Pão de Açúcar, uma imagem do Corcovado, e estamos entendidos, aquilo é o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro não é só o Corcovado, o Rio de Janeiro não é só o Pão de Açúcar. Mas funciona. Essa economia da comunicação permite o funcionamento. É, ao mesmo tempo, eficaz e negativo, porque simplifica. Então, eu acho que há um grande perigo permanente das narrativas únicas e da simplificação do imaginário das pessoas, especialmente dos grupos marginalizados, mas, por outro lado, há um núcleo de imaginário daquilo que as pessoas estão vivendo que não se reduz, que não se entrega, que permanece. O que eu quero dizer com isso? Que se há, por um lado, a força da narrativa que tenta unificar, por outro lado, há a força das narrativas que são sempre plurais. Então, uma coisa é como eu enxergo uma Cracolândia, e outra coisa é como as pessoas vivem essa Cracolândia. Então, é sempre a tentativa de unificação concorrendo com a natureza plural das vivências. Perfeito, estamos caminhando para o último comentário/pergunta. Aurora, nossa doutoranda aqui também do PPG com FJF, diz: professor Juramir, uma honra imensa ouvi-lo sempre, descobri uma paixão sobre o sertão que nunca pensei existir e chegou através de 2 tecnologias, uma obra da teledramaturgia e o livro Os Sertões. Poderia dizer que isso é um exemplo de sinergia entre tecnologia e o arcaico? Olha, é uma boa provocação. Eu acredito muito nessa fórmula, acho que é uma das fórmulas mais felizes do Michel Maffesoli, a sinergia entre o arcaico e o desenvolvimento tecnológico. Pensem na internet, essa história que a gente sempre conta, a internet que surgiu lá, a ARPANET, os militares e todas as preocupações de segurança, alguma coisa que era para ser meio secreta, para ser usado pela proteção dos Estados Unidos, não sei o quê. E para que mesmo que nós usamos a internet a maior parte do tempo hoje? Para namorar, para conhecer pessoas, para jogar conversa fora, para discutir de futebol, para brincar, para colocar provocações, ou para fazer todas essas piadinhas infames que todo mundo faz e fica repassando, para memes. Então, a internet, ela é banco de dados, ela é espaço de produção de conhecimento, de compartilhamento, de comércio, ela é tudo. Mas ela é também um espaço do lúdico, um enorme espaço do lúdico. E isso não estava previsto. O lúdico na internet é a sinergia do arcaico com a tecnologia de ponta. Como eu acho que vai acontecer muito em relação a essa história dos robozinhos da inteligência artificial. O GPT vai enlouquecer de tanto que ele vai ter que responder coisas que ele não imaginava. Assim, a gente vai perguntar todos os dias para o GPT, e aí, GPT, o que achou da surra que o Fluminense levou do Flamengo? Todo dia a gente vai perguntar coisas para o GPT que ele vai ter que responder. Eu, como inteligência artificial, não estou preparado ou não tenho atribuição de dizer isto ou aquilo. Então, nós, seres humanos, temos uma capacidade infinita de produzir situações discrepantes, ou seja, de sair do caminho, de desviar do trilho,
de descarrilar. E quando a gente descarrila, quando a gente sai da estrada, a gente está no caminho que resultará em imaginário. Não adianta dizer assim, não, mas eu vou planejar o momento em que eu vou sair da estrada. Talvez não funcione, mas normalmente acontece quando a gente bifurca. O imaginário é bifurcação. Eu estava indo numa direção e não sei por que aconteceu alguma coisa, eu saí da direção, então aconteceu aquilo que sobrou, que ficou como um excedente de significação. Professor, eu agradeço aqui em nome da coordenação, em nome dos discentes também, que estão aqui colocando vários comentários, que aula excepcional, muito obrigada, instigante a aula, e eu faço voz aqui deles, né, com você. Muito obrigada por abrir talvez bifurcações para que a gente encontre novos imaginários e novas questões do nosso subjetivo, da nossa alçada intelectual. É um prazer receber você aqui na nossa aula inaugural, iniciar o semestre com falas tão potentes, com questões tão reflexivas, traz um quentinho no coração e uma certeza de que o semestre vai ser longo, mas que com muita discussão, né? Muita boa discussão. Então, muito obrigada. Convido você para fazer uma fala final antes da gente fazer nosso encerramento oficial. Larissa, muito obrigado a vocês pelo convite, possibilidade de falar sobre esse tema que muito me apaixona. E queria dizer que, na verdade, de minha parte, eu tenho de agradecer ao Michel Maffezoni, que é esse pensador potente, poderoso, que a cada dia nos insemina com novas e estupendas ideias. A Luana, que voltou de Montpellier, foi quem me trouxe o livro, de resto autografado, A Lógica do Assentimento, que eu li assim, sem parar, e quando eu abro assim, em cada lugar, eu encontro assim uma frase que me chama a atenção. Alguém falou sobre o inconsciente e o Maffezoni diz assim, uma propensão, até mesmo uma obsessão dos valores tradicionais, traduzindo no inconsciente coletivo o desejo de conservar o passado a fim de gozar num eterno presente. É isso. Não há maneira melhor do que encerrar que não assim, não é mesmo, professor? Mais uma vez, muito obrigada. Convido a todo mundo que está aqui a acompanhar as redes sociais do PPG-Com, PPG-Com FJF, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso YouTube também vai estar bem movimentado esse semestre. E também a todos que estão aqui, aproveitando que nossos discentes estão nos acompanhando, reforçar o convite para que vocês estejam presentes no dia 12 de abril, a partir da 13h, na sala 220 do prédio da Facom, da UFJF. A gente tem nossas boas-vindas do semestre letivo 2023-1, com encontro presencial, que vai oficializar, né, esse ingresso e reingresso dos já discentes. Então, na oportunidade, a coordenação, a secretaria e a representação discente estarão lá para conversar com vocês e falar como funciona o nosso PPG-Com e acolhê-los de forma geral. Professor, muito obrigada, desejo boa tarde a todos também. E o nosso bate-papo fica salvo, caso vocês queiram revisitar as ideias aqui discutidas e também conferir melhor os comentários. Obrigada. Tchau, tchau.